nós vamos pintar uvas, vinho e trigo. E o texto que eu escolhi para hoje está em João, capítulo 17, versículo 3. Diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui eu tenho o risco que você encontra disponível na minha página gratuitamente. Aqui está o rascunho, né? Mas você vai encontrar o risco lá na minha página ou então no link abaixo da descrição do vídeo. Eu vou trabalhar o barrado com molde vazado. Esse molde vazado aqui, ó, não sei se dá para ver, OPA 2570. Mas tá lá na descrição do vídeo também. Você pode fazer qualquer um que você quiser, tá? Não tem que ser este. Contanto que seja assim, barradinho, né? Eu vou colocar uma fita crepe aqui, porque eu não quero esse último detalhezinho ali. Então eu vou fechar para sair só o pontilhado. Primeiro, eu vou posicionar aqui o molde vazado e eu vou fazer o barrado inteiro. Olha como que eu faço. A maioria das pessoas faz assim também. Eu tenho aqui um pratinho, um pano, um pituá número 6. Eu vou hidratar ele. Molhei e sequei. Agora eu pego um pouquinho do sépia, eu vou tirar o excesso aqui no pratinho, porque eu gosto de pegar a tinta daqui, não dali da tampinha. Ó, o pituá tá cheio de tinta, então eu dou uma batidinha aqui no paninho para sair o excesso. Aí, como já posicionei aqui bem certinho, eu vou começar daqui só para te mostrar. Mas eu geralmente começo do cantinho e venho fazendo para cá, para não sujar. Aí eu vou colocando aqui, ó. Eu trabalho fazendo assim, redondinho. Mas você não pode raspar o pincel, porque senão vai entrar tinta por trás, por baixo do acetato. Aí o que acontece? Vai manchar todo o seu trabalho. Vai ficar feio. O processo é esse para o trabalho inteiro. Pego tinta, tiro o excesso e venho colocando, segurando. Eu já colei aqui com a fita crepe, mas mesmo assim, eu fico segurando para não mexer. Porque às vezes ele leva... Aqui ó, tem o barrado e a costura fica mais alta, então ele levanta um pouquinho. Aí a gente tem que segurar para deixar ele abaixadinho. Procura manter a mesma intensidade da cor. Não colocar um lugar muito fraquinho, outro lugar muito forte, porque isso dá diferença na qualidade do trabalho. Ó, vou te mostrar esse pedacinho. Esse pedacinho aqui que eu fiz. Quero levantar, eu seguro firme do outro lado e faço isso. Olha como vai ficar, tá? Então, eu vou terminar aqui todo barrado, aí eu volto mostrando como que você vai encaixar o risco aqui. Já terminei, já tá seco, olha que lindo que ficou. Agora, no teu desenho, vem uma linha aqui embaixo. Essa linha é onde você vai posicionar o teu risco. Exatamente aqui, ó. Na beiradinha do molde vazado. Aí você vai centralizar. Isso daqui é só um rascunho, tá? O risco vai bonitinho. Eu vou colocar assim, porque aqui eu tenho que completar a folha ainda. Então, tá vendo aqui, ó? Esse risco de baixo na beiradinha do barrado.
Aí você vai passar o risco pro tecido com carbono. Olha, já passei o risco aqui. Esse é o risco que vai para você, tá? Agora, eu vou preencher toda essa área aqui. É uma toalha, então eu vou colocar branco. Mas eu não vou pegar a tinta do jeito que vem no pote e colocar. Eu não gosto de deixar o trabalho duro. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo, totalmente seco. Aí, eu vou espirrar água, toda essa área do fundo, onde eu vou colocar a toalha. Vou pôr um pouquinho ali em cima também. Não é para encharcar, mas você deve perceber que ele tá bem úmido. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o branco, eu vou colocar aqui no pratinho. Eu ainda tô usando aquele pituá número 6, mas você pode trabalhar com um pincel grande. Eu tiro o excesso e vou colocando o branco. Olha, eu não vou preencher. Você viu que ele vai ficando, vai aparecendo. Ah, esses risquinhos aqui são aleatórios. Você pode olhar no teu risco e você vai descobrir onde eles estão. O que eu quero que você preste atenção é assim. Tem que ficar bem parelho. Não dá para você pôr um monte de tinta aqui, deixar um lugar sem tinta e colocar mais um monte aqui que fique assim, ó, manchado. E isso fica feio. Então, tira o excesso de tinta e vai trabalhando devagarinho. É preciso dosar bem o tanto de tinta que você pega. Nunca pegue bastante, sempre pegue pouquinho. E você vai colocando esse branco toda a área da toalha. Não pode demorar muito, porque senão seca. E quando seca, o efeito é diferente. Quando seca, você põe a tinta e a tinta não vai se espalhar. Bom, aqui embaixo, por toda a área, você não vai respeitar esse risco aqui da mesa, você pode passar por cima. Você vai respeitar o desenho. Essa toalha, eu não marquei aqui, mas vamos colocar assim, ó. Tô marcando aqui uma linha. Vou terminar a toalha ali. Aqui. Então, eu vou levar o branco até ali. Eu vou colocar todo o branco aqui e já volto pra gente continuar. Pronto, terminei o branco. Agora, sobrou ainda um pouquinho ali, mas sem lavar. Eu vou colocar aqui, ó, uma sujeirinha de sépia. Você viu que é muito leve. Eu vou fazer aqui a linha da parte de trás, do fundo. Ó, começo aqui. Acho que tem que pegar mais um pouquinho, que ficou muito pouco. Tira todo o excesso, não vai com o pincel cheio de tinta que não vai dar certo. Aqui depois, se precisar, a gente volta e acrescenta um pouquinho mais. Ó, cantinho. Vai limpando. Aí vamos espalhar. Aqui vai ficar bem escuro depois. A gente provavelmente vai ter que lidar outra vez. Mas olha como tá ficando, nem o risco cobriu, porque é pouca tinta. Aqui eu vou crescer um pouquinho, passar no meio das duas folhas. Aqui eu só tenho cabinhos, então eu posso colocar assim, redondinho. E também não precisa fazer lá em cima a volta, tá? Faz bem cantinho mesmo. Por exemplo, aqui, ó, eu só vou trabalhar com o pincel sujinho, eu não vou pegar a tinta para colocar ali. E aqui dentro a gente só tem, esses riscos são cabinhos do trigo. Isso daqui é uma folha do trigo.
Então, esse cantinho aqui vai ficar tão escuro quanto esse e quanto esse. Só não deixe o escuro aqui dentro e aqui clarinho. Você tem que passar a tinta aqui e passar já imediatamente atrás e dar uma esfumada. Essa é a área central do trabalho, então você pode até esfumar assim um pouquinho mais, ficar um pouquinho mais alto, mas sempre partindo de baixo. Aqui atrás vou fazer a linha também. E vem sumindo, não precisa trazer pesado até no final. Ó, aqui o triângulo. E vem limpando o pincel. Quando eu coloquei o branco, aqui no final eu deixei muito leve. Então, o sépia também, ele vem sumindo, bem leve. Aqui, provavelmente, a gente vai mexer ainda depois. Então, com essa preparação, lá em cima, aqui a tinta ainda tá úmida. Então, eu vou pegar só um pouquinho. Eu vou colocar assim, ó. Em cima do risco, eu vou fazendo uma manchinha para baixo. À medida que vai chegando no final, vai sumindo com essa tinta. Pro outro lado, a mesma coisa. Agora, ainda com a mesma cor, você já vai fazer aqui, ó. Eu tenho a uva, o cachinho que tá caindo para baixo. Eu vou fazer uma sombra embaixo. Aqui não passe para lá, tá? Porque a luz tá batendo assim, de cima. Aqui, aqui e aqui. Mais um pouquinho de tinta eu vou colocar aqui atrás da folha. Mais um pouquinho de tinta. Eu vou fazer uma sombra bem leve atrás aqui do vinho escorrido. Aqui e aqui. Nem cheguei até embaixo. Agora, aqui embaixo, atrás dessa uva. Aqui embaixo dessa uva de cima. Aqui não. Talvez um pedacinho aqui, ó. Só aquele cantinho. Mais um pouquinho de tinta. E aqui eu tenho a alça. Ah, esqueci de botar branco ali. Vou pegar com um pincel menor. Esse fundo aqui, ó, é o fundo que a gente tá vendo através da... Tá vendo a toalha através da alça. Essa parte aqui tem sombra aqui, ó, no cantinho, e vem sumindo, fica um buraco branco ali. Depois, aqui atrás do vinho escorrido. Por que eu tô colocando com esse pincel grande? Porque não é para ficar uma coisa muito certinha. Depois a gente vai fazer a outra sombra certinha. Aqui, ó, embaixo. Aqui você faz assim meio redondinho e some antes de chegar ali. Aqui, ó, atrás da uva. Atrás da uva. Cantinho. Aqui eu vou seguir um pedacinho na alça, depois nessa parte aqui, ó, assim. Aqui tem um pouquinho de sombra, que eu puxo pra cá e puxo um pouquinho pra cá. Você viu que ficou um branquinho aqui no meio. Agora, com esse pincel só sujinho, eu vou colocar... Aqui tá aparecendo o risco, ó, não quero que apareça o risco. Então, vou cobrir de novo. Pincel sujinho. Agora é hora de fazer essas dobrinhas. Só um pouquinho de tinta. Você viu que eu tô só passando o pincel.
Aqui vai um pouquinho para lá. Aqui também. É pouquinha tinta. É só para simular uma dobra no tecido. Aqui eu já não tô conseguindo enxergar os riscos que eu coloquei. E como eu não tenho risco, né? Porque eu passei aqui direto. Então vai ficar assim. Vou pôr um aqui. São amassadinhos na toalha. Tem um reto. E pode vir aqui pra cima, pra lá. Aqui tem outro assim. Tem um assim. Com o pincel só sujinho. Pode fazer assim, ó. Vai limpando pra baixo. Entendeu a lógica aqui dos risquinhos, né? Essa sombra que você desce aqui, por exemplo, você pode crescer para cima do bordado. Isso aqui seria um crochêzinho, né? Ó. Isso só vai aumentar a sensação de dobrinhas. A sensação de continuação. Acho que já chega, a gente não gosta de sujar muito não. Agora nós vamos fazer o corpo da jarra. Vamos fazer o corpo da jarra, porque aqui ó, o trigo e a ponta da folha passam por cima, apesar de que aqui eles estão por trás, mas dá pra gente trabalhar. Eu vou usar o amarelo pele. Eu vou preencher toda essa área aqui de trás, ó, depois desse risco. Mesmo lugar onde tem o trigo, eu vou colocar o amarelo pele também. Eu vou crescer esse amarelo pele aqui, ó. Já vou aproveitar e vou colocar nesse pedaço aqui. Lavei o meu pincel e eu vou completar essa área aqui com amarelo bebê. Vai misturando aqui, ó, para não deixar uma linha dividindo as duas cores. Vou passar por cima da folha também, depois a gente sabe que ela tem uma pontinha ali. Preenchi com amarelo bebê. Agora eu pego mais uma pincelada e eu vou continuar aqui, ó, com esse amarelo bebê. Vou fazer umas manchas aqui. Primeiro aqui, ó, entre os dois. Primeiro aqui no risco. Depois eu vou pôr assim uma mancha aqui atravessada. Um pouquinho aqui no final. Então, eu tenho aqui e aqui, e um pouquinho no final. Agora, eu vou pegar de novo o amarelo pele. Eu vou fazer aqui um contorno. E eu vou entrar bem de leve. Agora, eu tô trabalhando redondinho. Só para dar uma esfumada, mas não vou misturar muito, não. Aqui, o pele vai subir um pouquinho, fazendo contorno da boca aqui, ó, da jarra. Agora eu vou lavar meu pincel e eu vou pegar o caramelo. Com o caramelo, eu vou colocar aqui, ó, não precisa nem chegar embaixo. Esse caramelo vai fazer uma sombra em cima do amarelo pele. Eu não tô chegando na borda de baixo, porque a gente vai colocar o sépia. Ó, aqui assim a gente deixa meio manchadinho. De forma que apareça o caramelo, o pele e o bebê. Depois, aqui, ó, em volta
da parte final aqui dessa alça. Aí você já vai aproveitar, já vai subir limpando o teu pincel. Você viu que eu não coloquei tinta aqui, eu coloquei tinta aqui e puxei com o pincel. E aqui também eu vou puxar, mas agora já é uma coisa assim um pouquinho mais intencional. Não é mais aquele colocar de tinta. Ó, tô fazendo umas linhas só com o pincel sujinho, acompanhando essa linha aqui. E elas têm que ir ficando assim meio... Eu vou colocar no risco, tá? Eu acho que vai facilitar para você. Pra ninguém fazer linha curva, torta aqui. Ó. Esse daqui a gente chega até o final. Você viu que elas têm que ir ficando assim, embora elas não cheguem até o final, elas têm que ficar assim meio paralelas. Peguei mais um pouquinho, vou tirar o excesso aqui, porque essa parte a gente vai voltar pondo caramelo depois, só para eu acentuar aqui, ó, as linhas. Mas é assim, bem clarinho. Isso. Agora eu vou voltar com caramelo aqui. Nem vou colocar embaixo. Vem com ele até o final. Aqui, ó, já tô colocando. Eu tinha o pele embaixo, daí eu fiz uma mancha de amarelo bebê aqui e aqui. Agora, em cima daquele amarelo pele que eu tinha lá embaixo, eu vou fazer uma mancha de caramelo, que vai ficar assim, ó. Na verdade, isso aqui é o reflexo da luz na cerâmica, que tá bem lisinha. E ela fica até meio atravessada. Essa parte aqui é mais escura. Já vou deixar aqui a linha de acabamento. Venho sumindo. Um pouquinho mais aqui. Um pouquinho mais aqui. E agora eu venho com o sépia. Mas o sépia eu vou trocar de pincel, porque eu acho esse, que é número 10, muito grande. Eu vou pegar um número 4, que tá paradinho. Beleza. Sépia. Começo aqui no cantinho. Eu não vou trabalhar assim. Eu vou trabalhar assim, ó. Tá escutando? Eu tô riscando mesmo. Essa área aqui tem sépia inteiro. E você não pode aqui fazer linha cruzando essas linhas que você já tem ali de caramelo. Não pode de jeito nenhum. Aqui fica um pouquinho mais alto, aqui fica mais baixinho e vem diminuindo aqui. Aqui só vou limpar o pincel. Peguei um pouquinho mais de tinta e eu vou tirar esse excesso de tinta aqui, porque aqui vai ter sépia também. Então eu vou bater o pincel ali só para ficar com pouquíssima tinta, porque agora em cima desse caramelo eu vou colocar algum risquinho. Tá vendo? Só com um pouquinho de tinta. Tiro o excesso aqui, para não correr o risco de colocar tinta demais nesse lado. Não precisa nem atravessar. O que não pode é ficar torto, cruzar, tem que ficar bem a ideia do paralelo. Coloco tinta aqui de novo. Aqui eu acho que já tá bom. Aqui tem que ficar mais escurinho. Aqui é um cantinho que fica bem escuro.
vai até se confundir com a sombra que tem aqui embaixo. A gente nem enxerga essa linha. Vou colocar o sépia aqui. Vou esfumar para baixo. E agora para aqui, ó, esfumei assim, no comprimento. Agora aqui para cima, ele tem, assim, ó, ele fica crespinho. A gente não enxerga aqui uma linha assim e nem linhas assim. Agora, onde tem o caramelo, eu vou subir um pouquinho com o sépia. Sem cobrir o caramelo, tá? Um pouquinho aqui no final. Eu tenho um detalhezinho aqui, ó. A linha. Atrás da linha, né? E depois aqui. Esse triângulo ali fica um pouquinho mais escuro. E aqui é bem reto. Eu tenho que consertar. Eu comecei aqui, ó, a fazer o trigo, só que ainda tá úmido o fundo, então ainda não dá para trabalhar essa área. A gente vai fazer a folha que tá aqui do lado esquerdo, enquanto seca ali. Eu vou usar aqui nessa folha um pincel número 6, o amarelo bebê, o verde pântano, e eu vou começar com o verde pântano. Eu vou colocar ele aqui, ó, toda essa área do pezinho da folha, onde tá por trás da uva. É uma área bem escura, então a gente já começa com ele. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Assim, 1, 2, 3. Agora eu vou pegar o amarelo bebê e eu vou colocar aqui nesses intervalos. Você viu que eu tô misturando? Eu não tô colocando certinho no espaço. Bom, aqui já desbotou um pouco. Agora eu vou trabalhar com verde grama. E tô fazendo assim, ó, serrinha. Ó, põe o pincel e vai fazendo serrinha, puxando essa tinta pra dentro. Não é pra ficar redondinho. A gente já tem um verde pântano que faz uma base. A gente já tem um amarelo bebê aqui que dá uma claridade. Isso tem que ser feito na hora, tem que ser feito com a tinta úmida. Que se você deixar secar, você já não consegue essa mistura. E outro detalhe, essa mistura você não consegue mais, tá? Igualzinho você nunca mais vai fazer. Porque é uma mistura bem livre. Deixar um pouquinho mais claro aqui na ponta. Vou pegar um pouquinho do pântano de novo. Vou pegar um pouquinho do verde grama. Que eu não quero deixar esse pântano muito puro. E agora eu vou fazendo assim, ó, deixando algumas linhas, mas fica bem discreto. Então eu pego o grama e um pouquinho do pântano juntos. Sempre que você carregar o pincel de tinta, nunca comece assim numa área clara. Comece sempre numa área escura, porque se ficar muito forte, você tem recurso. Se você começar na área clara, pode ser que você deixe uma mancha. Aí você já vai escurecer tudo ali, fica mais difícil. Ó, assim que vai ficar a folha. Viu que fácil? Aqui embaixo eu tenho uma folha dobrada
também por cima destas uvas, por baixo destas. Eu vou fazer assim mesmo. Pântano. Aqui tá, aqui tem uma metade, que tá por trás daquelas uvinhas ali. Coloco um pouquinho de tinta. Depois eu continuo aqui, ó. Porque essa metade dobrou por cima. Então, essa que eu tô pintando aqui, ela ficou por trás. Puxar um pouquinho aqui. Vou terminar essa parte. Dou uma misturadinha de leve no verde pântano, lavo o pincel e já faço o acabamento com o verde grama. A borda. Depois a gente vai ter que dar um jeito de fazer aquela uva e, se precisar, volta e conserta aqui a beiradinha da folha. Ó, vou deixar aqui assim umas linhas já. Pronto, agora eu vou fazer o outro pedacinho da folha, que é essa parte que tá por cima. Verde pântano aqui. Aqui, ó, ela tá por cima daquela, então vai ficar clarinho. E eu vou puxar um pouquinho desse pântano nesse sentido. Eu coloquei 2 ranhuras ali. Lavo o pincel. Eu não vou colocar o verde grama aqui. Eu vou deixar o amarelo bebê na beiradinha, só para iluminar bastante e dar bastante contraste. Você viu que eu não preenchi o meio ali, só tô pondo na beiradinha. Inclusive aqui, ó, em cima daquela uva eu também vou colocar. Agora, eu só tirei o excesso de tinta do pincel e eu vou colocar um pouquinho do verde grama entre o verde pântano e o amarelo bebê. Ó, é bem pouquinho porque o espaço é minúsculo. Mas dá pra você ver que ficou um contorninho ali, uma beiradinha. Se precisar, você pode voltar com um pouquinho do pântano, fazendo essa linha aqui, que é a linha de fora. E puxando levemente pra dentro. Aí. Olha, já fiz essa folhinha aqui de cima também, do mesmo jeito que eu fiz aquela maior. Coloquei o pântano aqui, coloquei o amarelo bebê, depois eu fiz a borda com o verde grama e esses riscos aqui com verde grama mais verde pântano. E agora a uva. Eu gosto de trabalhar o cacho de uvas fazendo uma por uma, começando pelas que estão por trás. Tá vendo? Elas são livres, estão por trás dos outros elementos. Então, ela fica livre. Aqui eu posso fazer essa sequência. Eu vou usar o berinjela, você pode usar o violeta, o vinho, próprio uva. Eu começo colocando aqui, ó. Sempre eu marco primeiro o espaço que ficou com sombra, que ficou por trás. Então, a nossa sombra, ela tá desse lado, né? Então, esse lado aqui, ó, vai ficar mais iluminado. Eu vou colocar assim em volta. A uva, ela é redonda. Então, a área mais alta dela é aqui no meio, não é ali na beirada. Agora, não lavei meu pincel e vou preencher o restante aqui com o púrpura. Você pode usar o carmim, você pode usar o caramelo, o vermelho, um vermelho profundo. Aí, agora eu já tenho a sombra. Eu vou iluminar com o branco. Um pouquinho de branco no meio da área do púrpura, no meio da área de luz. Aí eu vou dando batidinhas, ó, para limpar para fora, viu? Não alisei. Aí você pode pensar, nossa, já tá pronto. Não,
Quando secar, esse branco ele vai praticamente sumir. Então, eu vou colocar mais um pouquinho do branco e vou fazer uma segunda camada dessa mancha de branco, ó. Bem de leve. Agora eu deixo. Depois que eu termino de fazer o cacho, eu volto iluminando mais uma vez. Aqui, ó, na sequência. Agora, essa tá por baixo, desse lado, e aqui, ó, é a área de sombra dela, que a gente tá vendo do lado de cá. Aí, eu dou uma arredondadinha ali e, sem lavar o pincel, eu já preencho de púrpura, fazendo a linha. Aqui dou uma misturadinha, mas não precisa fazer muito alisado. Lembrando que a uva, ela é redonda, tá? Algumas são levemente ovais. Branco, vou dando batidinhas para fora, limpando meu pincel. Aí, novamente branco, um pouquinho mais, deixando nova textura. Ok. Agora, meu pincel, ela fica assim, ó, defeituosa. Por quê? Porque tá faltando um pedaço dela. Esta e esta estão por cima. Só que ela ficou por cima daquela, e aqui parece que juntou tudo. Então, eu vou separar. Meu pincel tá levemente sujo de branco. Ó. Aí, eu disfarço, eu não vou deixar aquela linha. Tá? Agora, ela já ficou separada. A próxima. Eu tenho aqui uma bicuda. A uva, pelo tamanho que eu fiz, ela tem que terminar por aqui. Então, aquele espaço ali é um fundo, mas eu posso preencher ele com berinjela. Ó, fundinho. Aqui também eu tenho um fundo assim. E agora eu vou colocar a sombra aqui, aqui e aqui, onde essa ficou por trás. Dou uma disfarçadinha e agora eu venho com o púrpura no meio. Trabalhando sempre com batidinhas. Aqui, ó, vou pôr um pouquinho do púrpura. Percebe ali? Dá pra ver? Só pra separar. Lavo meu pincel e agora eu volto com o branco. Eu venho com o branco. Cuidado para você não deixar batidinhas que fiquem assim, ó. Tá? Não é isso. É batidinha assim, ó. Você aperta o teu pincel. Olha como a textura é diferente. Segunda vez. A mão na segunda vez fica mais leve. Porque aí vai ficar... Se eu apertar o pincel, esse branco vai sumir. Mas se eu deixar bem de leve, ele não some. E agora eu vou separar aqui, ó, com o pincel levemente sujinho de branco. A outra, a mesma coisa. Berinjela agora nessa área aqui. E eu vou subir fazendo um contorno. Porque afinal, ela é redonda. Eu não posso colocar uma cor só aqui e deixar o resto todo numa tonalidade só. Nessa hora, eu sempre lavo o pincel, porque o púrpura e o berinjela são cores fortes. Se eu pego o branco, vai misturar. E eu já não vou ter mais aquele branco puro, que é o que eu quero aqui. Você viu que eu vou dançando com o pincel? E assim, eu parto aqui do centro e venho em direção à borda. Mais uma pincelada. Mais de leve, com o pincel mais deitadinho. Agora, só com esse pincel sujinho, sem apertar, eu faço aqui, ó, a linha da uva. É desse jeito que eu vou fazer todas elas. Agora, eu posso fazer essa daqui
essa daqui, esta, depois esta. Então, eu vou fazer, depois eu mostro pra você. Olha, pintei aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, eu vou fazer aquele meio ali. Eu vou começar com um pouquinho do púrpura. Aí, eu vou terminar preenchendo com o berinjela. Porque essa é uma uva que tá lá atrás, que a gente quase não tá enxergando a cor dela, porque ela tá no escuro. Vai ficar assim, ó. Posso pôr uma isca de branco aqui no meio. Aí, agora a gente já libera todas as que estão em volta. Agora você pode fazer esta, aí você vai pular e vai fazer esta. Vou fazer essa daqui já pra você ver, porque ela tá bem espremida, né? Começo com berinjela e coloco berinjela aqui, ó, onde ela tá por trás, e do lado de lá também. Agora, eu pego o púrpura e preencho esse pedacinho e esse pedacinho. Como que eu vou iluminar? Só um pouquinho. Lavei o pincel, peguei um pouquinho, vou iluminar aqui, deixando redondinho. Tá vendo ali? Redondinho. E vou iluminar aqui, não passando a linha, mas primeiro fazendo batidinhos. Ó, deixando redondinho também. Bem de leve, tá pronta a uvinha. Posso passar aquele friso de branco bem de leve ali e bem de leve aqui. Ó, só uma apertadinha de pincel. Ela ficou por trás. Agora eu vou fazer esta, depois esta. Porque essa tá por cima dos dois lados. Daí já vou fazer na sequência esta e esta. Olha essas daqui que eu terminei de fazer. Eu dei um tempo, agora o trabalho tá totalmente seco e eu vou continuar gravando a aula. Eu vou continuar fazendo as uvas e agora, ó, eu posso fazer essa daqui, em seguida esta, depois esta, na sequência esta, aí esta e depois esta. Eu vou fazer essas partes. Você viu que a sequência é sempre a que tá por baixo. Olha aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Ó, terminei aqui. Agora eu posso fazer estas aqui. Ah, não fiz essa. Sabe por quê? Quero te mostrar uma coisa. Esta aqui, ó, ela tá por baixo, assim como essas aqui que ficam mais pelo meio. Ela tá por baixo só desta. E ela tá por cima de todos esses elementos que estão em volta. Então, olha como que eu faço. É um pouquinho diferente. Eu coloco a sombra aqui, né? Que ela tá, essa tá sombreando. Aí eu cresço com a sombra assim, ó, os dois lados. Arredondando. Aí depois eu ponho o púrpura aqui, ó, no meio e o pincel sujinho de púrpura vai ali na borda. Você viu que ela ficou mais escurinha aqui e tem um escurinho assim dos lados. Ó, pouca tinta, porque agora eu venho com o branco. O branco continua aqui no centro, na área de luz, dando batidinhas, vou crescendo até sumir. Aí, com aquele restinho de tinta que eu tenho ali, eu faço isso aqui, ó. Mas eu não posso deixar linha pra lá e linha pra cá. Essa linha de dentro, eu dou uma disfarçadinha, viu? É um pouquinho de luz que vai separar a uva que tá por cima das outras. Vou colocar já mais um pouquinho. E assim, ó, você deixa manchas. Olha essa aqui, por exemplo. Você viu que eu passei a linha dos lados, fiz o contorno. E aqui no centro, ó, ficou mais
clarinho e aqui ficou uma mancha escurinha. Aqui, ó, ficou uma mancha, tá vendo? Bem visível ali pra você, aqui, ó, tá vendo? Então, você não tem que deixar ela chapadinha, redondinha. Agora, eu vou fazer na sequência esta, depois esta e por último esta aqui. Bom, agora eu terminei aqui as uvas, já fiz as outras 3 que eu coloquei do outro lado aqui também, e eu vou deixar secando um pouco, enquanto isso eu vou lá pra cima, eu vou fazer o trigo. Um pincel número 6, aparadinho, na verdade o mesmo que eu tava fazendo a uva. E assim, amarelo ocre, ou eu chamo de amarelo ocre, mas o nome é ocre ouro. Pego a tinta bem de pezinha no pincel e eu vou fazer aqui, ó. Eu dou uma apertadinha e uma puxadinha. Uma apertadinha e uma puxadinha. E assim, seguindo a orientação ali do risco, você vem fazendo. Procura manter do mesmo tamanho. Cuidado para não ir crescendo isso aqui, tá? Tem que ficar o mesmo grão que tá aqui, ó, ele tem que estar do tamanho desse daqui. Aqui vem fazendo a curva. Aqui no meio ele vai ficar assim, ó, mais preenchido. Acho que até aqui. Mais um. Agora eu vou usar o pincel 0. Eu usaria esse mesmo, mas eu vou usar o 0 só para facilitar um pouquinho para você. Eu vou pegar o siena e vou fazer aqui, ó, um risco no meio. Você viu que o cabinho do trigo, ele não é assim tão fininho. Vou passar aqui de novo, porque ali eu fiz e tava muito molhado e ele deu uma desbotada. E já vou passar esse daqui também. Assim. Aqui eu venho trazendo até na ponta, depois eu pego o sépia. E com o sépia eu vou fazer assim, ó, são pontinhos. Você coloca uma apertadinha de pincel, dá uma puxadinha, vai colocando pontinhos, mas não deixa pontilhado tom certinho, não. Um maior, um menor. Não é uma coisa muito certinha. Depois você pode até fazer isso aqui, ó. Você viu que eu nem tô carregando de tinta meu pincel. Eu tô puxando aquela tinta que tava lá embaixo. Não é para levar até em cima. E se levar, você vai levar na parte de baixo, tá? Isso. Agora o branco. E com o branco eu vou fazer uma luz da ponta pro pé, sem levar até embaixo, em todos eles. Aqui eu vou fazer do lado de cima. Pode puxar também bem em cima ali, não tem problema. Eu só quero que você dê uma iluminada. E tem que fazer enquanto tá úmido, tá? Então tem que correr. Ó, dei uma iluminada. E agora vem o detalhe. Eu vou mostrar. Eu já comecei a fazer ali. Pego a tinta tem que estar molinha, tá? E vou colocar aquele risquinho, ó. A tinta tem que estar molinha. Se não tiver, você passa um pouquinho, põe um pouquinho de água. Ó. A tinta tem que estar molinha para fazer isso. Se não tiver, você faz isso aqui. Coloca umas 2 pinceladinhas de tinta e uma gotinha de água. Eu acho que a proporção fica boa. 2 pinceladas de tinta e uma de água. Aí essa tinta vai ficar bem molinha. Olha a diferença. Aqui eu tenho que fazer esse primeiro para depois puxar. Então, eu já te mostrei.
Agora, eu vou refazer aquele e fazer esse daqui. E já mostro pronto pra você. Olha, já terminei de fazer ali os trigos. Agora, você viu que aqui eu passei esse aqui por cima. Então, ele que levou a luz e botei os risquinhos ali na ponta. Agora, a folhinha. Continuo com o mesmo pincel. E eu vou começar aqui, ó, na área de sombra, colocando um pouquinho do verde grama. Vou levar assim, ó, limpando o pincel até na pontinha. Aí, meu pincel tá bem limpo. Um pouquinho do ocre ouro, a tinta pra fora. E eu vou fazer a outra beirada. A ponta vai ficar mais amarelado, é uma folha mais queimada. Aí eu venho descendo com essa tinta e vou fazer o acabamento aqui entre as duas com o ocre, que vai separar, ó só. Não precisa deixar muito verde, tá? Deixa assim mais queimadinho mesmo. Agora, esta aqui, vou colocar aqui, ó, começando com o verde. E eu vou fazer a parte de baixo. A ponta, ela sobe aqui em cima da jarrinha. A parte de baixo um pouco mais esverdeada. Vou fazer o acabamento da parte de cima com o ocre. Mas não vou deixar muito ocre para não misturar muito as cores ali, ficar tudo igual. Então, essa eu vou deixar a ponta dela um pouquinho mais verde. Porque senão quando chegar aqui também, ó, vai confundir. Vai ficar cor sobre cor e não destaca muito. Só pincel sujinho. Passar um pouquinho de verde ali em cima também. Agora a gente finaliza a parte da cerâmica. Então, primeiro eu vou fazer esse cantinho aqui. Ele vai ficar amarelo bebê. Um pouquinho de sombra de caramelo, que eu vou colocar aqui, ó, bem em cima do risco e vou dar uma limpadinha. Agora eu vou preencher a área da sombra, que é esse espaço aqui todo. Eu vou preencher mesmo com o sépia. E aqui tem linhas, então não precisa esfumar. Quer dizer, você não deve esfumar. Esse desenho eu fiz à mão livre aqui. Então, esse meu aqui, ele tá um pouquinho torto. O teu risco vai certinho, tá? Então, pode fazer que vai dar certo. Se ficar um pouquinho diferente, não se incomode. Aqui dentro, eu vou pôr um pouquinho de sombra. Agora, aqui sim, eu vou dar uma esfumada. E pra gente continuar a mesma coloração do que tá aqui atrás, eu vou colocar aqui, ó, nesse espaço, o amarelo pele, que vai fazer a base pra gente trabalhar as outras cores. Essa parte aqui ficou esfumada, o sépia, então eu só vou pegar um tiquinho de caramelo e vou continuar aqui a sombra do sépia. Eu continuo fazendo um sombreadinho aqui com o caramelo. Essa parte aqui tem uma linha, aí você vai sujar o pincel úmido e vai fazer um sombreadinho, mas assim, uma coisa bem pouca. Você viu que continua a linha, só que aqui o amarelo pele não tá puro, ficou um pouquinho sujinho do sépia. E agora aqui, ó, nesse cantinho também, só que aqui eu vou pegar uma pontinha de caramelo junto. A gente tem duas linhas. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó, na linha de fora.
sépia e caramelo. Um pouquinho na linha de fora e um pouquinho aqui, ó, na linha, puxando para dentro. Agora aqui, a beiradinha, eu vou ter que colocar um pouquinho do pele com caramelo. A minha beiradinha acabou subindo aqui, ó, um pouquinho em cima da uva. E agora é hora de acertar isso. O caramelo com pele escurece um pouquinho mais a cor e ajuda na cobertura da área aqui, que a uva ficou num tom escuro, né? Então, aí, agora, pincel sujinho, um tiquinho de sépia. E eu vou crescer aqui bem em cima do risco, ó. Lavo. E agora eu vou colocar um pouquinho de luz com o amarelo bebê. E a luz não vai ficar ali pro lado de fora, pelo contrário, vai ficar nessa linha aqui dentro. Então, eu não posso trabalhar assim. Eu tenho que trabalhar com essa tinta invertida. A tinta tem que ficar pra cá. Se você quer, você pode torcer tua mão. Assim é difícil. Então, assim, ó. Vai colocando, vai puxando. Ó, como a gente consegue bem direitinho na linha. É um pouquinho só de tinta. Aí, por ali já pode ir terminando. Essa beirada aqui, eu vou fazer só depois que eu fizer o vinho. Então, agora a gente vem aqui pra alça. Eu vou preencher com amarelo pele. Pronto, terminei. Agora eu vou começar com o caramelo. Eu vou colocar, tá vendo essa linha? Eu vou colocar o caramelo inteiro aqui, ó. Nessa linha. Pro lado de baixo. E vou fazer assim. Aqui. Eu vou deixar quase inteiro de caramelo. Aqui. Também. Agora aqui em cima, eu vou voltar. Deixando uma bordinha ali. Isso daqui fica escurinho, ó. Só aquela bordinha ali que fica sem. Aqui, vou passar o pincel sujo de caramelo. E aqui no final também. Lavo o pincel. Agora, eu vou usar o amarelo bebê desse lado. Eu vou fazer a linha até o final. Agora, eu vou fazer pro lado de cima a linha também com amarelo bebê. Você viu que eu carrego de tinta o pincel várias vezes? Porque se eu pego muita tinta, eu não consigo controlar. E quando eu pego menos, eu não consigo tinta suficiente para fazer de uma vez. Então, a gente tem que ir carregando, carregando, carregando. Essa parte aqui, ó, eu vou deixar mais clarinho. Aqui pelo meio vai ficar assim, aparecendo ali um pouquinho do caramelo. Essa bordinha, essa beiradinha, eu vou puxar um pouquinho do amarelo bebê. Ó, vai ficar quadradinho assim. O risco tá bem forte ali, provavelmente depois eu precise passar um pouquinho mais, mas tudo bem. Agora eu vou sombrear, vou usar um pouquinho do sépia. Primeiro eu vou começar aqui, ó, onde eu já tenho essa sombra. Agora a sombra é na parte da jarra. Peguei mais um pouco, vou tirar o excesso porque eu preciso de pouquinho. Do lado de dentro aqui, ó, nesse cantinho, eu vou colocar um pouquinho do sépia e venho trazendo até sumir. Por aqui vai ficar caramelo já.
Aqui nessa curva também, vou deixar mais escurinho com um pouquinho do sépia. Sumindo. E nessa área aqui, ó, bem no cantinho, é sépia. Vai ficar um pouquinho de luz aqui. Eu devia ter feito o vinho primeiro, que daí a gente já fazia o acabamento aqui, mas não fiz. Agora vai assim mesmo. Essa área aqui, ó, esse cantinho fica mais clarinho. Olha lá, puxei. Ótimo. Agora eu vou preencher com vermelho. Apesar de que eu fiz a uva no púrpura, mas eu vou colocar vermelho escarlate aqui nessa área do vinho. Vai aparecer o risco aqui, ó, da luz e da sombra. Então pode preencher tranquilamente. Eu vou usar uma isca de berinjela. Troquei de pincel, peguei um número 2. E eu vou colocar um pouquinho de sombra. Primeiro aqui, ó, eu já marquei o espaço. Mas eu tô colocando a sombra em cima do vermelho. Então, coloquei aqui. Aqui é um espaço maior. Aqui, ó, eu vou só limpar o meu pincel. Pego a tinta, tiro o excesso no pratinho e faço uma sombra. Do lado de cá também, ó, nesse escorrido aqui também. Só uma sombra. Aqui só um pouquinho. Depois, você viu que aqui eu tenho risco e esse espaço é o espaço da luz. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de sombra de berinjela, bem pouquinho, na parte de baixo e um pouquinho aqui na parte de cima. E eu tô colocando exatamente em cima do risco. A gente já aproveita e já disfarça esse risco. Aqui eu tenho a jarra e atrás aqui, ó, já vou deixar um pouquinho sombreado também. Depois eu vou ajeitar a jarra. Nessa parte aqui, ó, eu tenho aqui uma sombra que também tá arriscado aí, né, no teu risco. Aqui dentro tá bem escuro, daí isso vai pra lá e faz assim um compridinho ali. Aí. Ainda vou sombrear, mas agora com o pincel 0. Aqui, ó, as gotas. Só do lado direito. Um pouquinho, é uma linha, daí dá uma esfregadinha só. Agora eu vou clarear. E eu vou clarear esse vermelho aí com o branco. Ele fica meio rosado, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de branco. Tô colocando a tinta e depois eu vou alisando. Você tem que manter esse branco exatamente ali dentro daquela sombra. E o branco não pode subir em cima desse berinjela. Aqui passou um pouquinho, ó, eu vou tirar com outro pincel. E agora nessa parte aqui. Essa parte aqui tá pegando luz. Aqui vem assim meio arredondadinho. E aqui cresce um pouquinho. Aqui praticamente já sumiu. Depois a gente tem que voltar um pouquinho com mais branco. Pronto. Deixa esse movimento de zigue-zague. Isso é que dá a impressão do escorrido. Aí. Nessa parte aqui de baixo, aqui vai um pouquinho do branco do lado esquerdo.
Vou colocar com pincel 0 aqui a luz também. E não precisa fazer a luz na linha inteira. Aqui, ó, se coloca só assim um ponto de branco, um risquinho de branco. Já vou voltar com o pincel 0, fazendo aqui, ó, a segunda luz. A gente fez uma com pincel maior, esfumando um pouquinho. E agora eu vou fazer em cima daquele espaço que a gente já colocou, só que eu vou pôr a tinta com pincel 0 e vou dar uma esfumadinha com o próprio pincel 0. Quer dizer, vai ficar uma camadinha de tinta. Aqui você puxa um pouquinho assim, ó, arredondado. Agora nós vamos voltar ali para a alça, para boquinha da botija, pra gente terminar. Eu vou preencher com amarelo pele. Essa parte aqui, ó, separando da alça, um pouquinho do caramelo. Aqui eu venho, quando faço a curvinha aqui também, ó, tem um pouquinho do caramelo. Agora eu vou iluminar com o amarelo bebê essa área aqui. E essa área aqui. Tô com um pincel grande, vou pegar o pincel 0. Porque aqui é uma coisa tão precisa. Bem aqui a gente tem um detalhe. Eu vou usar esse caramelo que eu já coloquei, eu vou esfumar ele pra cima do bebê. Aí eu vou pegar o sépia. Essa linha de dentro aqui, ó, ela é escurinha. Aqui nessa curva fica um pouquinho escurinho. Vou ajustar um pouquinho a cor aqui, ó, na jarra. Deixar a parte de baixo mais escurinha. E agora eu vou usar o pincel 0 para fazer aqui, ó, essa linha de fora. E aqui é a linha de dentro. Caramelo. Sépia e sépia. Aqui, você viu que quase secou, então eu vou pôr um pouquinho de luz novamente. Aqui também, ó, essa parte aqui fica clarinha, isso daqui é a parte da alça, então eu vou separar. Quanto detalhe, né? Mas isso faz diferença depois. Iluminando aqui essa beiradinha. Iluminando aqui também. Agora eu vou mostrar para você como fazer a iluminação da uva. Então, todas estas uvas nós fizemos a base, agora já tá sequinho, então eu vou fazer uma luz seca. A gente pode iluminar com azulzinho, um azul caribe, a gente pode iluminar com um rosa ciclame, são cores que combinam aqui. Eu vou iluminar com o branco mesmo, que foi a cor que a gente usou para fazer a luz. Você tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo do tanto de branco que você coloca, você pode estragar tudo. Então é assim, com cuidado, devagarinho. Outro detalhe, se você começa a fazer com branco puro e acha que tá ficando muito forte, exagerado, você pode misturar um pouquinho do branco com o púrpura. Você vai ter um tom levemente rosado, e eu acho que isso vai facilitar. Mas eu vou te ensinar como que eu vou fazer aqui, com o branco puro. Coloco no pratinho, tô usando um pincel número 4, coloco no pratinho, tiro o excesso. Aí eu volto exatamente onde era a área de luz.
Enfim, eu vou fazer aquele mesmo movimento que eu fiz antes. Só que agora você tem que tomar cuidado, porque tá seco. O que você colocar vai ficar. Você não vai conseguir esfumar e deixar bonito. Só no esfumado. Então você tem que colocar a tinta, limpa o pincel um pouquinho para fora, naquela área de luz que você tem. Esta, por exemplo, coloco aqui, ó, e daí eu venho trazendo pro lado, acompanhando a forma que eu já tenho mais clara. Vai ficar assim, não fica uma bola, não fica uma moeda. Aqui, por exemplo, ó, coloco um pouquinho, aí eu vou marcar um pedacinho, não vou marcar inteira, mas um pedacinho desse contorno. E isso você pode fazer em algumas. Essa daqui tá por trás, então só vou pôr aqui um pouquinho. Essa daqui é o mesmo caso daquela. Coloco no meio, levo pro lado. Posso marcar aqui, ó, um pouquinho. Você não vai fazer isso daqui nela inteira, porque senão fica parecendo moeda. Mas você pode fazer um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro lado. Veja a situação da uva. Essa daqui, por exemplo, ó, eu vou colocar um pouquinho ali. Aqui nem preciso colocar, porque tá numa área escura. Posso fazer um meio contorninho ali. Essa, ó, coloco aqui. Eu coloco e já vou levando assim, ó. Se você não tem prática em fazer isso, pegue de pouquinho, comece, você vai gostar, porque o acabamento, ó, aqui com, aqui sem, faz muita diferença no final. Depois que você faz isso, e eu vou fazer mais aqui essa pontinha, não deixe assim muito marcado, mas também não deixe redondinho que parece moeda. Quando você pintar algumas, você já vai estar sentindo no pincel a quantidade de tinta que você pega. Vai ser fácil. Aí eu pego assim, ó, carrego o pincel de pontinha. Bem no lugar da luz, eu faço um ponto um pouquinho mais forte. Ó, um ponto um pouquinho mais forte. Aí você pode fazer um pontinho embaixo, um pontinho do lado, mas mantenha o redondo, não pode pôr um ponto assim e uma assim, que vai ficar quadrado. É uma sensibilidade que você vai desenvolver, tá? Não vou dizer para você que é fácil, porque tudo que exige um pouco mais de atenção tem um certo grau de dificuldade. Mas agora eu digo para você que com certeza é possível. Olha como vai ficar cheio de luz. Então, eu vou terminar isso. Já vou te mostrar uma outra coisa que eu vou fazer também. Eu vou pegar o sépia puro. Tô usando esse mesmo pincel 4, mas você pode usar outro. Tiro o excesso no pratinho e vou colocar aqui, ó, na área de sépia, na área de sombra. Eu vou fazer um pouquinho de sombra seca. A gente faz luz seca e faz sombra seca também. Sombra seca é você usar a cor mais escura e luz seca é você usar a cor mais clara. Isso depois que o trabalho tá seco. Vou fazer aqui, ó, no cantinho da uva, aqui na parte de cima. Aí você coloca a tinta e vai esfumando. Muito cuidado para não deixar uma coisa marcada. Porque essa sombra, assim como essa luz, você tem que colocar no lugar certinho e você tem que esfumar muito bem. Então, o que que você faz? Começa de pouquinho. Não vai colocando muito, porque daí você não controla. Vou fazer só aqui até o bico da jarra. Aí, aqui é no lugar que já tem, certo? Aqui, ó, no cantinho um pouquinho.
Nunca você vai chegar com essa sombra seca ali na borda desse esfumado que você já tem. Aí. E do mesmo jeito que eu fiz essa sombra, eu faço agora com o branco aqui, ó, na toalha. Só vou marcar a beiradinha. E aqui eu vou puxar assim, ó, um pouquinho do branco. E ele vai passar por cima dessa sombra. E eu coloquei, eu já fiz do outro lado, eu já mostro pra você. Eu coloquei sempre o branco do lado esquerdo. Todos esses riscos que você tem, essas sombras que a gente fez, você pode colocar um pouquinho do branco do lado esquerdo e dar uma esfumada. Ó, coloquei e dei uma esfumada. Coloque pouca tinta, porque você já tem branco ali embaixo, aguadinho. Para não ficar duro, você tem que pôr pouca tinta. Você viu que eu coloco a linha do lado e já dou uma esfumada. Eu faço essa tinta sumir. Isso vai fazer marcar a linha da toalha. Vai deixar um pouquinho mais expressivo. Eu vou terminar as uvas. Ah, tem mais um detalhe, eu esqueci. Aqui eu risquei umas gavinhas e você vai fazer essa gavinha com o pincel 0 e com o sépia. Ó, bem simplesinho, tá? Só você vai riscando devagarinho, pegando um pouquinho de tinta, colocando mais um pouquinho, colocando e vai fazer bem certinho. Não precisa ficar finíssimo. Por mais um pra cá, assim. Essas gavinhas, elas não são muito finas. Isso, depois eu termino aqui, termino e já mostro tudo pronto pra você. Aqui está a imagem que eu usei como adaptação, é lógico, para fazer esse desenho. Isso daqui é a mesa que foi preparada para o dia do culto da ceia na minha igreja. E aqui nós temos as mãos ali, ó, do pastor Adoniran, que está ministrando esse memorial. Aí vocês têm o desenho adaptado. Eu fotografei no dia porque eu achei muito bonito e resolvi fazer aqui para vocês. Muita gente me manda fotografia dos trabalhos e eu acho maravilhoso, eu gosto muito de ver. Mas mande fotografia com você junto. Aí eu posso te mandar um beijinho todo especial no final de um vídeo. Aqui nós temos o trabalho concluído. O risco você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br ou na descrição do vídeo. Tem um link lá que manda direto para o risco. Para você que me apoia, muito obrigado. Eu não me esqueço de orar por você. E agora, aquele momento, quem vai ganhar o beijinho especial de hoje? Essa é minha aluna virtual Simone, que veio morar em Curitiba em busca de acompanhamento médico. Ela, apaixonada por artesanato, conheceu o canal Sonalu Pinturas no YouTube e começou a aprender a pintar comigo. Hoje, já não pode pintar. Suas mãos estão sem forças, mas ainda borda. Simone, fiquei impressionada com seu sorriso e sua generosidade. Um grande beijo para você e meu apreço também para sua família que te ama e te cuida e me recebeu tão bem. Abraços para todos vocês e um beijinho especial para Simone.